Absolutamente ninguém estava esperando que Os Estranhos Capítulo 2 fosse um filme bom. Na verdade, as pessoas estavam cagando pra esse segundo filme, até porque o primeiro filme foi bem ruim. A gente teve diálogos terríveis e constrangedores, porque os personagens eram tão mal escritos que dava vergonha alheia de você ver eles em tela. E por eles serem mal escritos, eles faziam tanta burrice que era difícil de você acreditar que aquilo poderia ser real. E o primeiro, Os Estranhos, tem tanto erro que eu já até fiz um vídeo falando de ponta a ponta dele, o porquê ele é ruim, quais erros ele tem, então depois deem uma olhada. Mas o primeiro filme foi tão mal recebido pelo público e pela crítica que a Lionsgate, que é a distribuidora, acabou pegando o filme novamente, falando, calma aí, a gente precisa arrumar algumas coisas. Então ele sofreu refilmagens, e o que poderia ser a salvação dessa sequência, né, que eram as refilmagens, acabou provando que não tem salvação não esse filme. Ele não foi tão ruim quanto o primeiro, que assim, pra mim é um lixo, uma bosta, um cocô, mas ele também não conseguiu ser bom. É um filme ali assistível, divertidinho, principalmente porque o grande erro do primeiro, que era ter muitos diálogos idiotas, foi reduzido nesse segundo, porque quase nem tem diálogo. Se contar as páginas de roteiro desse filme, acho que dá umas 5. Porque é quase que o filme inteiro da Madeleine Petsch, que, aliás, ela tá muito boa, mas é um filme dela correndo de um lado pro outro, os estranhos atrás dela, aparece um personagem ou outro no meio do caminho, e só isso. Se você quer ver um filme da Madeleine Petsch correndo, gemendo e se escondendo, talvez esse filme vai ser pra você. Mas se você quer ver um filme de terror assustador, você não vai encontrar esse daqui aqui. E hoje eu vou falar sobre Os Estranhos Capítulo 2. Com spoilers, tá? Eu não vou ficar me desenvolvendo muito sobre as coisas que acontecem. Também nem tem muita cena pra eu colocar nesse vídeo, mas eu vou falar com spoilers, porque a gente não tem o que esconder desse filme. O roteiro não é mirabolante. Sem ou com spoilers, vai continuar sendo a mesma coisa no final das contas, então vamos falar sobre ele. E já se prepara pra você dar uma risada, porque tem umas coisas surreal aqui, principalmente a cena do javali. A cena do javali é impagável, gente. Impagável. Eu quero que esse filme chegue pra aluguel pra eu assistir novamente a cena do javali e dar risada de novo. Aquela cena foi uma experiência. Mas já vai clicando no botão do like, que eu aposto que você vai gostar do vídeo. Clica no botão de se inscrever também, me segue com mais conteúdos e vamos falar sobre Os Estranhos Capítulo 2. Bom, depois dos eventos do filme anterior, onde a gente viu a Maya e o namoradinho dela sendo atacado por estranhos, e o namoradinho acabou morrendo, graças ao bom Deus, que pra mim ele era a pior coisa do primeiro filme, ainda bem que ele foi de arrasto. Nesse segundo filme a gente vê a Maya acordando ferida no hospital ali da cidade onde ela tá, o xerife acaba conversando com ela, o delegado também, e eles meio que não ligam pro que aconteceu no caso dela ser atacada, né? Eles meio que fazem pouco caso dela. E logo depois, nesse hospital, ela acaba sendo atacada pelos estranhos, que simplesmente matam os funcionários ali como se fosse a coisa mais normal. E sabendo que os estranhos meio que fazem parte da comunidade dessa cidade, eles provavelmente conhecem as pessoas que trabalham no hospital e, ó, eles cagam e matam ali 1 ou 2 pessoas no hospital. Na verdade, as mortes em si do hospital quase nem aparecem. E se aparecem, são coisas assim, que a gente ouve o barulho da morte, mas não vê em si a morte. Até nisso o filme erra. Tipo, mostra uma morte impactante pra gente, sabe? Já que o roteiro não é um dos melhores, mas não. Eles também realmente não focam no gore, não focam no suspense, não focam no terror. Eu não sei qual que é o foco desse filme, sinceramente eu não sei. E por incrível que pareça, mesmo essa cena do hospital sendo fraca, assim como todo o resto do filme, ela ainda é uma das melhores cenas do filme. Porque o ambiente do hospital, que às vezes era escuro, ou ali com luzes piscando, acabava criando uma atmosfera legal. E a Madeleine Petsch, que interpreta a protagonista, consegue ali entregar umas cenas de perseguição interessantes, algumas cenas onde ela tá se escondendo dentro do hospital. Então foi uma cenazinha que funciona pro seu propósito. Eu não vou realmente jogar esse filme pro lixo logo no começo, né? Eu acho que essa cena aí tava ainda me cativando e eu pensei, pode ser que esse filme seja melhor do que o primeiro, pode ser. E pobrezinho de mim, né? Não deveria ter feito isso, porque mal sabia eu que ia chegar a cena do javali. Aí depois da Maya sofrer um pouquinho aí no hospital, ser perseguida, ficar ali dentro do morgue, né, em cima do corpo do noivo dela, que morreu no primeiro filme, ela acaba fugindo do hospital, encontra uma fazenda ali, acaba vendo uns cavalos, a dona da fazenda aparece, só que ela é morta pelos estranhos, que acerta uma flecha ali na cara dela. E antes dela morrer, ela fala que não adianta ela chamar a polícia, né, no caso a Maya, porque eu acho que a polícia tá junto com os estranhos, até porque eu acho que o delegado pode ser aí dos estranhos. Eu acho que toda a cidade tá envolvida nessa maluquice. Mas enfim, também eu nem ligo muito se tá ou não, porque esse segundo filme já me tira toda a vontade de tentar pensar sobre quem são os estranhos. E quem é a Tamara, gente? Aquela Tamara, aquele rolê da Tamara. E aí, como se já não bastasse toda a história da Maya não ser uma coisa tão forte pra história
história desse filme, as coisas pioram quando eles começam a colocar flashbacks pra tentar explicar ali um pouquinho da origem dos estranhos. E aí, esse segundo filme foca em mostrar ali a garota da carinha de boneca e como ela conheceu ali o garotinho que seria depois o cara do saco de pano. Pelo menos eu acho que é isso, porque o filme também nunca se aprofunda muito nisso. E aí todo esse flashback fica trazendo a questão de que a menina na infância era excluída, enquanto ela tava ali com os amiguinhos crianças. E aí todas essas crianças estavam juntas. Essa menina aí era meio maldosa, porque a outra loirinha acabou roubando o peguete que ela gostava. E eles são crianças, mas ela ficou brava, acabou matando a loirinha no final do filme. E isso daí traz meio que a origem dos dois, porque eles veem a morte, vê o sangue, faz a carinha no sangue. Uau, crianças maldosas. Eu até sinto que essa cena em questão dos flashbacks foi fruto das refilmagens pra tentar explicar aí a origem dos estranhos. Porque se isso daí já tá ruim na versão de refilmagem, imagina como tava antes. Imagina. É muito maluco pensar que eles refilmaram uma coisa e ainda continuou ruim. Mas todo esse rolê envolvendo as crianças na escola, envolvendo os ciúmes ali de uma das estranhas. Ai, besta demais. E como se já não bastasse, eles colocam um flashback pra explicar o javali também, que já a gente chega no ponto do javali, mas sim, tem um flashback das crianças brincando com o javali pra dar uma motivação do porquê o javali apareceu na metade do filme. Nada disso dialoga bem com o terror que eles estavam tentando construir naquele enredo da Maia. E se o filme queria dizer pra gente que os estranhos eram pessoas normais antes de se tornar os estranhos, isso a gente já sabia. Pra que reforçar algo que a gente já sabia? E reforçar de uma maneira ruim? Porque o charme do filme original era a gente não saber muito dos estranhos e só meio que tentar ali compreender que eles eram doidos, que apareciam na porta aleatoriamente de alguém e matariam essas pessoas. Porque o primeiro filme já reforça que um grande número de pessoas é morta por estranhos nos Estados Unidos, assim como o segundo filme também reforça a mesma coisa, e toda essa franquia gira em torno disso. Então, por mais que eu queira saber quem são os estranhos, eu não quero tanto uma explicação do porquê eles são assim. Eu não quero voltar na infância deles pra saber que eles começaram a matar quando eles eram crianças. Então esse filme volta muito na história pra tentar explicar algo que não precisava tanto ser explicado. E aí ele se enrola nas próprias explicações dele. Tanto que quando você tá assistindo o filme, você tenta emergir na loucura que ele tá te propondo, principalmente sobre a Maia ficar fugindo e tentando se salvar a todo momento, e você pensa, ah, é um filme de perseguição, até aí tudo Mas bem. Chega numa hora que a Maia tá toda ferrada, um grupo de pessoas ali aleatoriamente aparece com um carro pra tentar ajudar ela acaba ficando meio que com medo dessas pessoas serem os estranhos, ela foge desse carro, vai pra floresta, depois ela tem que meio que fechar o machucado dela ali com uma agulha. Toda essa construção da cena foi até que interessante. Eu acho que a cena do carro se alongou demais, pra ser sincero, mas a construção dela na floresta, tendo que pegar a agulha e enfiar em si mesma pra meio que estancar o sangue, né, fechar o corte, foi algo legal que eu acho que trouxe uma naturalidade pra essa história. Porém, um pouco depois disso, o filme vai ladeira abaixo muito rápido, muito rápido. Porque esse é o momento onde os estranhos aparecem ali, abrem uma cela e soltam o javali pra ir atrás da Maia. Com o cheiro dela, ele encontra ela. E aí a gente vê uma cena onde ela se esconde dentro do carro. A gente não vê o que tá atacando ela. A gente simplesmente só vê que ela tá sendo atacada por algo. E aí ela fica dentro de um carro tentando se esconder. E você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que é isso, sabe? Virou sobrenatural esse filme. E aí quando você vê que é um javali, gente, não. É inacreditável, é inacreditável. Eu imagino o que uma pessoa numa sala de roteiro pensou pra colocar um javali nessa porra dessa história que já não tava boa. Eu acho que ele tá com foda-se, ele falou, já tá uma merda, enfia um javali. Não tem explicação, não tem. Aí ele joga esse javali no meio da história que pisa na Maia. Gente, o javali é muito pesado. Pisa naquele pedaço de graveto que é a Madeleine Pett. E aí ele morde a perna dela. E aí você fica, caramba, de onde eles tiraram isso? Aí ela acaba matando o javali com a faquinha que ela tava ali. Mas essa cena inteira é inacreditável. Você realmente não se convence de que aquilo era real, de que aquilo tava acontecendo. Então, pra mim foi muito que a gota d'água esse ponto do filme. Mas eu ignorei. Eu ignorei porque eu dei uma boa risada enquanto eu tava assistindo. Então, pra mim, valeu pela risada nesse momento. Daí a gente chega no ultimato do filme, onde a Maia acaba encontrando aquele grupo de pessoas que tinha salvado ela na estrada e que ela fugiu. Esse grupo acolhe ela dentro da casa deles. Só que assim, alguns minutos depois os estranhos aparecem, matam as pessoas dessa casa. Tipo, a gente nem vê a morte acontecendo, a gente só ouve uma coisa acontecendo lá de fora do quarto onde a Maia tá. Depois ela desce as escadas, vê todo mundo morto na sala, a gente nem vê a morte acontecendo. E como eu disse, o filme nem tem a capacidade de construir uma cena de morte interessante. Simplesmente as coisas acontecem off-screen e você fica, caramba, já morreram? É uma surpresa nada agradável quando você vê os corpos ali na sala. E eu até cogitei, tipo, pensando, não, vai ter uma reviravolta no terceiro, onde eles não morreram, eles estavam querendo enganar a Maia pra ela ficar louca, sair correndo, isso, aquilo. Daí eu fiquei pensando, será que os estranhos seriam
seriam expertos em maquiagem pra fazer pescoços cortados ali ou não. Eu entro muito nessas questões de o filme não vai ser tão inteligente quanto eu tô sendo pra pensar que isso pode acontecer num terceiro capítulo. Na verdade, eles vão seguir de um jeito mais básico. Então eu sinto que o terceiro filme vai terminar com um clichêzão, com o personagem do Gabriel Bastos sendo um dos estranhos, até porque ele saiu misteriosamente da casa ali, né? Talvez o final dessa saga mostre que a cidade toda esteja junta aí nessa loucura. Eu espero que a Maya morra no final. Eu amaria se o terceiro filme fosse com a morte da Maya e aí os estranhos continuassem vivos, perpetuando essa loucura. Eu acho que seria um final espetacular pra mim, pra essa franquia. Mas eu acho que esses também não seriam tão corajosos e vão deixar a Maya viva. Enfim, foda-se o terceiro filme. Depois do primeiro ser ruim e o segundo continuar sendo ruim, eu espero que o terceiro seja bagalhofa igual esses dois. Mas assim, quando a gente chega no final do capítulo 2, a gente vê que a Célia, a garçonete ali, do restaurante da cidade, é uma das estranhas que a Maya consegue matar, porque a Maya tenta fugir naquela ambulância, a Célia tá lá dentro, a Maya enfia alguma coisa no pescoço dela, eu acho que uma tesoura, e ela aparentemente morre, porque, enfiar uma coisa no seu pescoço é uma forma de morrer interessante, até porque não tem como você sobreviver com uma coisa enfiada aqui. Mas ela sobrevive e tenta atacar a Maya de novo, aí a Maya meio que tenta jogar a ambulância contra uma árvore, a ambulância capota, a Célia voa longe, a Célia acaba morrendo, a Maya consegue fugir, esconde atrás de uma árvore e vê os estranhos tirando a máscara dela, e aí que a gente descobre que é a Célia, né? Mas os outros estranhos continuam com a máscara ali no rosto, e o filme acaba dessa maneira, a maneira mais anticlimática possível. Daí vocês me perguntam, mas a Célia teve algo aí, sei lá, que movimente a história dela e que faça você conectar com ela como uma vilã, até porque ela é uma vilã aí do filme, então assim, quando tira a máscara dela, era pra você ficar surpreso. Você não fica surpreso, porque você nem lembra muito da existência dela, pra ser sincero. Ela é aquele tipo de personagem que surge do nada, joga um diálogo desconexo que não acrescenta em nada, some, aparece e depois morre. Não tem construção alguma dessa personagem, então o impacto não existe. E aí, com esse final do filme, eu só concluo que o personagem do Gabriel Basso vai voltar no terceiro filme, porque ele não foi morto nesse segundo. Eu acho que ele vai ser um dos personagens aí envolvidos nessa maluquice da cidade. E o filme acaba dessa maneira, com a gente, tipo, pensando, né? É isso aí, galera. Até passa umas cenas aí, né, do terceiro filme, só que eu achei incrível que essas cenas deveriam deixar a gente empolgado. Elas me deixaram meio assim, nossa, vem aí o capítulo 3. Yupi! Nossa, que empolgação. Ai, uma cena pior que a outra. Pra mim, esse segundo filme foi mega repetitivo, porque foi uma grande cena de perseguição que não acabava nunca. A Madelaine Petty é muito boa. Eu acho que ela consegue gritar bem, ela consegue correr bem, ela é bonita, aquele cabelo sempre estava hidratado, ela correndo, fugindo. E que momento que ela hidratou aquele cabelo, depois de tudo que aconteceu. Eu fiquei pensando nisso. Se eles fizessem uma publi de shampoo de cabelo pra esse filme falando, olha, você pode escapar de assassinos e o seu cabelo continua lindo, eu compraria esse shampoo, porque foi uma baita publi, porque o cabelo dela, depois de tudo que ela viu, continua impecável. Então, só tenho coisas boas a dizer sobre a Madelaine Petty. Ela é uma atriz interessante, sabe? Boa atriz? Não sei, mas uma atriz interessante, que entrega o prometido. E até leva um pouco o nível desse filme, que não é muito bom, e ela não precisava se esforçar muito pra elevar, porque não é muito bom o filme, mas ela é uma das partes mais legais. Ela atuou com o Javali, então assim, pra mim, Riverdale e Os Estranhos tá aqui, ó, tentando competir quem é mais bizarro, quem ganha. Coloca nos comentários quem ganha, porque eu assisti o Riverdale até a quinta temporada, eu já não tava aguentando mais as loucuras que tava acontecendo. Eu descobri que a Cheryl, que é a personagem da Madelaine, vira uma bruxa no momento. Eu quero muito ver quando acabar toda a press tour desse filme e a Madelaine puder falar as loucuras que ela viveu gravando essa trilogia. Ah, isso vai ser impagável, igual agora que ela tá falando mal de Riverdale à torta e à direita. Mas é isso que eu tinha pra falar sobre Os Estranhos capítulo 2. É um filme que tentou corrigir erros com a refilmagem, mas continuou sendo uma bomba. E eu acho incrível isso. Então assim, aceitem. Eu acho que o filme deveria ser visto como um filme cult. Eles deveriam ter vendido como um filme cult, aquele filme que é ruim, sabe que é ruim, e simplesmente tá entregando qualquer coisa pro espectador. E eu acho que vai ter gente que vai gostar. Os fãs da Madelaine Petty já são meio doidos, sabe? Não bate muito bem. Então, se eles assistiram o Riverdale até o final, o que assistir Os Estranhos com 1h40? Nada pra eles. É isso. Filmaço. Filmaço, 10 de 10. Não vejo a hora de dar mais risadas com o capítulo 3. Me conta o que vocês acharam de Os Estranhos, se já assistiram ou se vão assistir, se estão empolgados, coloca tudo nos comentários. Eu fico por aqui. Grande beijo. Até o próximo vídeo. E se assistiu até esse momento, coloca um machado nos comentários pra eu saber que você assistiu até esse ponto do vídeo. Tchau!